Era impossível não notar o peso do prédio diante de mim. A Torre Moretti parecia tocar o céu com suas linhas de vidro reluzente, refletindo o sol da manhã com imponência. Era a representação física do poder de Leonardo Moretti, o homem mais influente da cidade. E, agora, eu estava prestes a entrar nesse mundo. Meu coração batia acelerado enquanto caminhava pelo saguão luxuoso. Os saltos dos meus sapatos ecoavam no mármore polido, competindo com o sussurrar discreto de executivos apressados. O cheiro de café caro misturava-se ao perfume amadeirado de quem trabalhava ali. Tudo parecia cuidadosamente planejado para intimidar qualquer um que se sentisse deslocado. E, naquele momento, eu era esse alguém. Segurei a alça da bolsa com mais força. Meu reflexo nas paredes de vidro mostrava uma mulher com postura firme, mas só eu sabia o quanto minhas mãos suavam. A assistente anterior havia sido demitida de forma súbita, e eu sabia que ocupar essa vaga era como caminhar sobre uma corda bamba. Leonardo Moretti era conhecido por ser implacável. Frio, direto, controlador. Homens como ele não toleravam erros. O elevador me levou até o último andar, a cobertura onde ficavam os escritórios pessoais do magnata. As portas se abriram em um ambiente silencioso e sofisticado. Mármore preto, obras de arte discretas, tons sóbrios. Tudo transmitia luxo sem exagero. Um ambiente calculado, assim como ele. Fui recebida por Laura, a secretária-chefe, uma mulher elegante e eficiente, que me lançou um olhar avaliador antes de fazer um gesto discreto com a cabeça. Ele à espera, disse apenas, antes de se virar para sua mesa. Respirei fundo e caminhei até a porta dupla de madeira escura. Bati levemente. Nenhuma resposta. Empurrei devagar, sentindo meu corpo inteiro tenso. Lá estava ele. Leonardo Moretti estava de pé, de costas para mim, observando a cidade através da parede de vidro que tomava todo o fundo da sala. A vista dali era de tirar o fôlego. A cidade inteira parecia pequena diante dele, e eu imaginei que era assim que ele via o mundo, algo que poderia ser manipulado, controlado. Ele se virou lentamente, e foi como se o ar tivesse sumido da sala. Os rumores sobre sua aparência não faziam justiça. Leonardo era a personificação da autoridade e do poder. Alto, com ombros largos, pele levemente bronzeada. Seus cabelos castanhos escuros estavam perfeitamente alinhados, mas de forma despretensiosa. O terno sob medida destacava seu porte físico, elegante e imponente. Mas foram seus olhos que me desarmaram, olhos verdes intensos, frios como gelo, analisando cada detalhe meu. Era um olhar que não apenas observava, mas que parecia despir camadas invisíveis. Isabela, ele disse, sem expressão. Sua voz era grave, pausada. Um comando disfarçado de saudação. Sim, Sr. Moretti. Minha voz soou firme, mas minha garganta estava seca. Ele caminhou até a mesa de mogno, sentando-se lentamente. Cada movimento era calculado, controlado. Você sabe por que foi contratada? A pergunta me pegou de surpresa. Eu esperava um pedido de currículo, uma lista de tarefas, mas não aquilo. Porque tenho competência para atender às demandas do cargo, respondi, mantendo o tom profissional. Um leve levantar de sobrancelha foi a única reação. Competência, repetiu, como se testasse a palavra. Competência é o mínimo que espero. Eu engoli seco. Ele não estava errado. Não ali. Leonardo se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Você tem um histórico, limpo. Discreta, eficiente. Mas isso não significa que será tolerada se errar. Entendido, senhor. Ele ficou em silêncio por um instante, me estudando. O silêncio parecia pesar mais do que qualquer palavra. E, naquele momento, percebi que esse era um de seus jogos, a pausa calculada, o olhar que desconcertava. Você começará agora. Tenho uma reunião em 1 hora. Organize todos os documentos na ordem que achar mais eficiente. E quero café. Forte. Sim, senhor. Virei-me para sair,
mas antes que pudesse alcançar a porta, ouvi sua voz novamente. Isabela. Parei. Virei apenas o rosto, sentindo o frio na espinha. Gosto de pessoas que sabem seus limites, disse, com um tom enigmático. Não teste os seus. Não respondi. Apenas saí, sentindo meu coração martelar. O que aquilo significava? Era um aviso ou um desafio? Os primeiros dias passaram como um turbilhão. Trabalhar para Leonardo Moretti era como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Ele era meticuloso, exigente e impaciente. Suas ordens eram diretas, mas cada palavra parecia carregada de segundas intenções. Porém, com o passar dos dias, notei algo estranho. Havia momentos em que o olhar de Leonardo permanecia sobre mim por segundos a mais. Quando me aproximava de sua mesa, sentia seu olhar me acompanhar, mesmo que discretamente. E, às vezes, percebia um leve arquear de sobrancelha quando eu resolvia alguma tarefa sem sua permissão. Era sutil. Quase imperceptível. Mas estava lá. Em uma noite de sexta-feira, fui chamada em sua sala. A maioria dos funcionários já havia ido embora. A cidade brilhava através das paredes de vidro, e o silêncio era cortante. Preciso que organize os contratos para segunda-feira, ordenou sem me olhar, enquanto analisava algo em seu computador. Posso levar para casa? Perguntei, sabendo que era uma ousadia. Ele parou o que fazia, ergueu os olhos e me encarou. O ar parecia mais pesado. Você está cansada, Isabela? Sua voz era baixa, mas firme. Engoli em seco. Não, senhor. Ele se levantou lentamente, caminhando até a parede de vidro. Cruzou os braços e ficou em silêncio. O topo é solitário, disse, sem me olhar. E exige sacrifícios. Está disposta a isso? Não soube responder. O silêncio preencheu o espaço entre nós. Até que ele se virou, seus olhos cravados nos meus. Fique. Termine aqui. Ele saiu da sala, deixando-me sozinha. Meu coração disparava. A tensão entre nós era palpável. Eu não sabia se ele estava me testando ou provocando. Talvez os dois. Mas uma coisa era certa, eu estava entrando em um jogo perigoso. E não sabia se conseguiria sair ilesa. Os dias que seguiram pareciam correr em um ritmo próprio dentro da cobertura de Leonardo Moretti. O ambiente sempre carregava aquele ar frio e silencioso, como se cada parede de vidro fosse uma barreira entre nós e o mundo lá fora. Ainda assim, algo naquele espaço parecia diferente para mim. Não era apenas o peso das responsabilidades ou a pressão constante por perfeição. Era a presença dele. Leonardo Moretti não precisava de palavras para dominar um ambiente, bastava estar ali. Ele nunca levantava a voz. Nunca demonstrava pressa. Mas cada olhar seu era como um comando silencioso. Sua frieza era calculada, envolvente. E eu sentia que, a cada dia, era arrastada para mais perto desse abismo. Eu estava organizando uma pilha de contratos em sua sala quando percebi aquele olhar sobre mim. Ele estava sentado em sua mesa, a caneta girando lentamente entre os dedos. Fingindo desinteresse, mas observando. Isabela. Sua voz grave ecoou pela sala. Levantei os olhos de imediato. Sim, senhor? Traga o relatório da reunião de ontem. Está na minha mesa de vidro. Ele não me olhava mais. Seus olhos estavam fixos na tela do notebook, mas o tom firme não deixava dúvidas, ele esperava a obediência imediata. Eu sabia exatamente onde estava. Caminhei até a sala ao lado, mas algo em mim hesitou. Seu espaço era meticulosamente organizado, e invadir aquele território parecia quase íntimo. Peguei o relatório e voltei. Ao entregar, seus dedos roçaram os meus por um segundo. Não sei se foi proposital ou acidental, mas meu corpo reagiu com um arrepio sutil. Leonardo levantou o olhar por um instante, e o mundo pareceu parar. Havia algo ali. Não era um olhar qualquer.
Era como se ele estivesse me medindo, esperando que eu quebrasse o contato visual. Eu não quebrei. Ele ergueu a sobrancelha, quase imperceptivelmente, e voltou ao trabalho. Eu voltei para minha mesa, mas a tensão permanecia, flutuando no ar. O expediente já havia acabado para todos, menos para nós. A cidade brilhava sob nossos pés, e eu ainda revisava documentos, sentindo o cansaço pesar. Olhei discretamente para ele. Leonardo estava recostado em sua cadeira, olhando fixamente para a cidade através da parede de vidro. Ele não disse nada por longos minutos, apenas ficou ali. Até que, sem me encarar, falou com a voz baixa, mas cortante. Gosta de trabalhar até tarde, Isabela? A pergunta não era comum. Havia algo de provocativo nela. Eu faço o que é necessário. Respondi, sem hesitar. Ele girou a cadeira lentamente e me encarou. Um sorriso discreto surgiu no canto de seus lábios. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Necessário. Repetiu a palavra como se a saboreasse. Nem todos estão dispostos a sacrificar o conforto. O senhor parece ser esse tipo de pessoa. Arrisquei, tentando manter o tom neutro. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Eu temi ter ultrapassado uma linha. Mas, para minha surpresa, ele se levantou, caminhando lentamente até a estante de bebidas. Sem pressa, serviu-se de uísque. O líquido âmbar brilhou sob a luz discreta. Ele ergueu o copo levemente. Quer um? Minhas mãos suavam. Um chefe não oferece bebida a uma assistente. Não sem motivo. Não, obrigada. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Leonardo riu baixo, algo raro. Sempre tão correta. Ele se aproximou até ficar a poucos passos de mim. Não era invasivo, mas estava perto o suficiente para que eu sentisse o calor de sua presença. Sabe, Isabela, a maioria das pessoas aqui faz exatamente o que eu espero. Mas você me observa. Minha respiração ficou presa. Ele sabia. Ele percebeu. É parte do meu trabalho entender as suas necessidades, senhor. Ele inclinou levemente a cabeça, estudando cada detalhe do meu rosto. E você acredita que já me entende? Minhas palavras falharam. Como responder a isso sem revelar o turbilhão dentro de mim? Estou tentando. Murmurei. Leonardo sorriu de canto, aquele sorriso perigoso que parecia prometer algo, mas nunca entregava. Não tente demais, Isabela. Algumas respostas não valem o esforço. E com isso, ele se virou, voltando para a janela, como se aquela conversa nunca tivesse acontecido. Mas havia acontecido. E eu sabia que algo havia mudado. Os dias seguintes foram uma dança silenciosa. Eu cumpria minhas funções com precisão, mas havia uma tensão latente em cada interação. Leonardo passava por mim mais devagar do que antes, seu olhar lingeirava por segundos a mais. Eu sentia sua presença antes mesmo de vê-lo. Uma noite, ao terminar de revisar documentos, percebi que ele ainda estava em sua sala. A porta entreaberta revelava Leonardo de pé, sem o terno, apenas com a camisa branca e as mangas dobradas. A gravata estava solta. Ele olhava pela janela com um copo de uísque na mão. Não sei o que me impulsionou, mas bati levemente na porta. Ele não se virou. O que foi? Os contratos estão prontos. Deixei-os em sua mesa. Ele permaneceu em silêncio. A tensão me fez hesitar. Está chovendo lá fora. Comentou, com a voz baixa. Fiquei sem saber o que responder. O que aquela informação significava? Mas então ele virou-se, e seus olhos estavam diferentes. Mais suaves. Ou talvez eu só quisesse acreditar nisso. Você não precisa sair agora. Disse calmamente. Minhas defesas vacilaram. Não quero incomodar. Ele deu um passo lento em minha direção. Apenas um. Mas foi o suficiente para meu coração disparar.
E se eu quiser ser incomodado? Meu corpo inteiro congelou. Ele estava me testando. Ou me provocando. Ou ambos. Não respondi. Apenas segurei firme a pasta de documentos e saí da sala, sentindo o peso de seu olhar queimando minhas costas. Fechei a porta atrás de mim, apoiando-se brevemente nela, tentando recuperar o ar. Eu estava brincando com fogo. Mas já era tarde para recuar. O clima havia mudado. Não apenas lá fora, onde nuvens cinzentas cobriam o céu e um vento frio varria as ruas da cidade, mas também dentro da cobertura de Leonardo Moretti. O ar estava mais denso, carregado de uma tensão invisível que parecia envolver cada canto daquele espaço luxuoso. Eu sentia isso nos olhares prolongados, nos silêncios cuidadosamente mantidos e nas palavras que carregavam significados ocultos. Era como se estivéssemos presos em um jogo não declarado, um jogo onde provocação e poder se misturavam. E, por mais que eu tentasse manter a postura profissional, havia momentos em que minha própria respiração parecia vacilar. Naquela manhã, Leonardo entrou mais tarde do que o habitual. A cobertura estava silenciosa, exceto pelo som dos meus dedos digitando rapidamente no teclado. Quando ele entrou, o ambiente pareceu mudar instantaneamente. Seus passos eram firmes, seguros. Vestia um terno escuro impecável, com a gravata ligeiramente afrouxada, o que dava a ele um ar menos formal, mas igualmente imponente. Sem dizer uma palavra, ele passou por mim, mas seu perfume amadeirado ficou no ar. Era como se ele deixasse um rastro, e eu odiasse o quanto meu corpo reagia a isso. Isabela. Sua voz grave cortou o silêncio. Levantei os olhos. Ele estava parado diante da janela, de costas para mim. Preciso que revise esses contratos até o fim da tarde. E não quero erros. Sim, senhor. Respondi automaticamente. Mas ele não se moveu. Ficou ali, em silêncio. E então, virou-se lentamente. Você sempre aceita ordens sem questionar? A pergunta me pegou de surpresa. Meu trabalho é executar o que o senhor pede da melhor forma possível. Ele deu um passo à frente. Mas eu não perguntei sobre seu trabalho. Perguntei sobre você. Senti minha garganta secar. Não havia uma resposta certa para aquilo. Nem toda ordem precisa ser questionada. Algumas apenas exigem resultados. Leonardo sorriu de canto. Um sorriso lento, que não alcançava os olhos, mas que transmitia algo perigoso. Boa resposta. Mas cuidado, Isabela. Pessoas que obedecem demais costumam esquecer quem são. Ele voltou à sua mesa, encerrando a conversa, mas deixando suas palavras pairando no ar. Eu voltei ao trabalho, mas a tensão não desapareceu. Pelo contrário, parecia crescer. O dia avançava lentamente, e a tempestade que se formava lá fora não dava sinais de trégua. A cobertura estava quase vazia. A maioria dos funcionários já havia partido, mas Leonardo continuava em sua sala, e eu permanecia ali, revisando documentos. Laura, a secretária-chefe, aproximou-se com a bolsa pendurada no ombro. Isabela, vai embora. A tempestade vai piorar. Olhei para a pilha de papéis na mesa. Ainda tenho trabalho a terminar. Ela me lançou um olhar curioso, como se soubesse de algo. Cuidado com ele. Sussurrou antes de sair. Fiquei imóvel por alguns segundos. Cuidado. O que ela sabia que eu não sabia? Pouco depois, Leonardo saiu de sua sala. Estava sem o paletó, com as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Fique. Disse simplesmente. Eu já estava ficando. Não precisava de ordens. Mas era mais do que isso. Era como se ele quisesse me manter ali. A tempestade está forte. Melhor terminar aqui. Completou. Assenti. Como preferir. Ele caminhou até a estante de bebidas e serviu-se de uísque. Pegou outro copo e virou-se para mim. Beba comigo. Foi uma ordem. Mas também foi um convite.
Hesitei. Prefiro manter a sobriedade, senhor. Leonardo aproximou-se lentamente, estendendo o copo. Uma única dose não vai tirar sua sobriedade. Peguei o copo, sentindo o calor do líquido nas mãos. Ele ergueu o seu em um brinde silencioso. Ao controle, disse ele. Eu ergui o copo, mas não bebi. O controle é superestimado. Seus olhos brilharam por um segundo. Então, o que você valoriza? Escolhas. Leonardo sorriu. Interessante. Bebi um pequeno gole, apenas para não prolongar a tensão. Ele fez o mesmo. Termine logo o que precisa. Depois, me traga o relatório. Ele se afastou, mas a distância parecia cada vez menor. A tempestade rugia lá fora. Quando terminei o relatório, fui até sua sala. Bati levemente, mas a porta estava entreaberta. Entrei. Leonardo estava de pé, diante da janela, com a cidade iluminada abaixo. Aqui está o relatório. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Ele não se virou. Deixe na mesa. Coloquei o documento na mesa e me virei para sair, mas sua voz me deteve. Isabela. Virei-me lentamente. Sim, senhor? Ele se virou. Lentamente. Cruzou os braços. Você sempre mantém essa postura correta. É admirável. Mas pergunto-me o que aconteceria se você relaxasse. Minha respiração ficou presa. Acho que não estou aqui para relaxar. Ele deu um passo à frente. Não. Não está. Mas está aqui. Outro passo. A distância entre nós parecia evaporar. Meu coração batia descontrolado. Eu deveria sair. Eu sabia disso. Mas meus pés não se moviam. Leonardo parou a poucos centímetros de mim. Seus olhos estavam fixos nos meus. Havia algo faminto ali, algo perigoso. Sua mão subiu lentamente, mas ele não me tocou. Apenas roçou os dedos no ar, perto do meu rosto. O suficiente para fazer meu corpo inteiro reagir. Mas ele não quebrou o espaço. Não cruzou a linha. Boa noite, Isabela. Disse suavemente. Eu recuei. Saí da sala com o coração disparado. Ele não me tocou. Mas não precisava. Aquela noite, percebi que o jogo estava apenas começando. A tempestade havia passado, mas o rastro que deixou parecia ter ficado apenas entre nós. Desde aquela noite em que Leonardo Moretti me cercou com sua presença sem sequer me tocar, o ar entre nós ficou mais denso. Cada olhar, cada palavra carregava um peso silencioso, como se estivéssemos presos em um jogo onde ninguém ousava dar o primeiro passo. Nos dias que seguiram, ele voltou a ser o chefe frio e calculista. Suas ordens eram secas, suas palavras medidas. Mas o olhar, aquele olhar continuava a queimar. Um olhar que, por vezes, me fazia esquecer quem eu era e por que estava ali. E foi justamente em uma noite silenciosa, no topo daquela cobertura com vista para toda a cidade, que tudo começou a desmoronar. Era sexta-feira. O expediente já havia terminado há horas, mas como de costume, eu ainda estava ali, organizando documentos importantes. Leonardo estava em uma reunião externa e me pediu para aguardar seu retorno. As luzes da cidade brilhavam através das enormes paredes de vidro, transformando o escritório em um aquário de luxo suspenso no céu. O relógio marcava quase meia-noite quando a porta do elevador se abriu. O som dos passos ecoou pelo corredor silencioso. Leonardo entrou, vestindo um terno perfeitamente alinhado, mas com a gravata solta e o primeiro botão da camisa desabotoado. Seu cabelo estava levemente desalinhado, como se tivesse passado a mão pelos fios em algum momento de cansaço. Ele não disse nada ao passar por mim. Apenas seguiu até o bar ao lado da janela, serviu-se de uísque e ficou ali, observando a cidade. O silêncio era quase desconfortável. Ainda está aqui? Sua voz soou, rouca, quebrando o silêncio. O senhor pediu que eu aguardasse.
respondi, mantendo o tom profissional. Ele virou o rosto na minha direção, um sorriso discreto no canto dos lábios. E sempre segue ordens cegamente, não é? Faço o que é necessário. Ele riu baixo, um som grave que reverberou pelo ambiente. Sempre tão correta. Mas e se eu dissesse que você pode quebrar as regras esta noite? Fiquei imóvel. Havia algo naquele tom, algo perigoso e sedutor. Ele deu um gole lento no uísque e caminhou até sua mesa. Venha aqui. Não era um pedido. Com passos cautelosos, aproximei-me. Ele estendeu uma pasta com documentos. Preciso que revise esses contratos. Agora. E comigo. Peguei a pasta, sentindo sua mão roçar a minha de forma sutil. O calor daquele toque percorreu meu corpo como eletricidade. Ele se sentou no sofá e indicou com um gesto para que eu sentasse ao lado dele. Relutei por um instante, mas obedeci. O silêncio se instalou novamente enquanto revisávamos os papéis. Mas eu sentia. Sentia seus olhos me observando de tempos em tempos. O ar parecia mais denso, como se a gravidade naquele espaço fosse diferente. Em um momento, ao estender um dos contratos para ele, nossos dedos se tocaram. Diferente das vezes anteriores, ele não afastou a mão. Pelo contrário, seus dedos permaneceram sobre os meus por alguns segundos a mais. Levantei o olhar lentamente, encontrando seus olhos fixos nos meus. Não havia pressa naquele olhar. Havia controle. Um controle que ele exercia com maestria. Você sempre mantém essa postura profissional. Mas me pergunto, sua voz era baixa, quase um sussurro. O que aconteceria se você parasse de fingir? Minha respiração ficou presa. Eu não estou fingindo. Ele inclinou-se ligeiramente, seus olhos agora mais próximos. Não? Então por que seus olhos dizem o contrário? Não respondi. Não havia resposta. Porque ele estava certo. O silêncio entre nós não era vazio. Era cheio de tudo aquilo que não podíamos dizer. Leonardo se afastou, recostando-se no sofá com um sorriso satisfeito. Pegou o uísque e tomou mais um gole. Você é mais interessante do que imaginei, Isabela. E então, como se nada tivesse acontecido, voltou aos contratos. Mas algo havia mudado. E não havia como voltar atrás. O relógio marcava 2 da manhã quando terminamos. Leonardo fechou a pasta com calma e me olhou com uma expressão indecifrável. Venha comigo. Sem questionar, levantei-me e o segui. Ele atravessou o escritório, passando por uma porta lateral que eu nunca havia notado antes. Ela dava acesso a uma escada que levava até o terraço da cobertura. O ar frio da madrugada me envolveu quando saímos. A cidade se estendia diante de nós, um mar de luzes cintilantes. Leonardo caminhou até a beirada, apoiando-se no parapeito de vidro. Olhe para isso. Sua voz era baixa, quase pensativa. Todo esse mundo está aos meus pés. Mas, às vezes, nem todo esse poder preenche o vazio. Fiquei em silêncio, observando-o. Ele virou-se lentamente, aproximando-se de mim. A brisa da noite bagunçava levemente seu cabelo. E você, Isabela? O que está procurando aqui? Sua voz era mais suave agora, sem a rigidez habitual. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Ele deu um passo mais perto. Não minta. Minhas defesas vacilaram. Ele estava perto demais, e o mundo parecia desaparecer ao nosso redor. Talvez eu esteja tentando entender quem é o homem por trás dessa fachada de poder. Respondi, sem pensar. Seus olhos brilharam. E o que você vê? Alguém que esconde mais do que mostra. O silêncio se prolongou. Ele sorriu de canto. Você é corajosa. E então, sem aviso, sua mão tocou meu rosto. Seus dedos deslizaram pela minha pele de forma lenta, como se testassem cada reação. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Eu deveria ter recuado. Eu sabia disso.
Mas não consegui. Leonardo inclinou-se, seus lábios a poucos centímetros dos meus. Senti seu hálito quente se misturar com o ar frio da madrugada. Mas ele não me beijou. Não ainda. Você sabe o que está acontecendo aqui, não sabe? Sua voz era um sussurro, carregada de promessa. Sim. Respondi, a respiração falha. Ele sorriu, satisfeito. E então, recuou. Virou-se, voltando a olhar a cidade. Boa noite, Isabela. Fiquei ali, sentindo meu coração martelar no peito. Ele não me beijou. Não cruzou a linha. Mas não precisava. Naquele momento, Leonardo Moretti já havia me quebrado. A tempestade que se formava do lado de fora era apenas um reflexo do que acontecia dentro de mim. O céu escurecido pela noite parecia pesar sobre a cidade, e as gotas de chuva que começavam a deslizar pelo vidro da cobertura só tornavam o ambiente ainda mais denso. O som distante dos trovões era abafado pelo silêncio absoluto do escritório de Leonardo Moretti. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo parecia distante. Sentado em sua cadeira de couro, girava lentamente a caneta entre os dedos, olhando fixamente para os papéis à sua frente. Mas eu sabia que ele não estava concentrado neles. Sabia porque eu também não estava. Os últimos dias foram um verdadeiro campo minado. O afastamento repentino de Leonardo havia me desestabilizado mais do que eu gostaria de admitir. Ele me ignorava, mantinha uma distância fria, mas seus olhos, sempre que se cruzavam com os meus, diziam o contrário. Era como se lutássemos em silêncio, como se estivéssemos à beira de algo incontrolável, mas resistíssemos por pura teimosia. Mas hoje, eu sentia que algo estava prestes a romper. Isabela. Minha coluna se enrijeceu ao som da sua voz. Grave, firme, mas carregada de algo que eu não conseguia decifrar. Levantei os olhos lentamente. Sim, senhor? Ele me observou por alguns segundos, como se avaliasse minhas palavras antes mesmo de eu dizê-las. Traga o relatório da negociação com a Stark Industries. Quero revisá-lo agora. Assenti e caminhei até o arquivo, mas sentia seus olhos me seguindo, queimando minha pele a cada passo. Quando voltei, entregando o documento, nossos dedos se tocaram. Não foi um simples contato. Foi algo mais intenso, carregado. Seus olhos encontraram os meus, e por um segundo, o mundo pareceu desacelerar. Ele não afastou a mão. E eu também não. Leonardo se levantou lentamente, sem quebrar o contato visual. A proximidade fez meu corpo entrar em alerta, mas eu não recuei. Por que você ainda está aqui? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas firme. O senhor pediu para revisar os documentos. Minha voz saiu trêmula, mas mantive a postura. Ele deu um passo à frente. A distância entre nós evaporou. E se eu dissesse que não é disso que eu preciso agora? Minha respiração falhou. Meu coração parecia querer escapar do peito. Então o que você quer, Leonardo? Ele não respondeu. Apenas me olhou, como se buscasse algo nas profundezas dos meus olhos. Suas mãos subiram devagar, como se temesse o próprio impulso, até segurarem meu rosto com firmeza, mas com cuidado. O calor de suas mãos era reconfortante e ao mesmo tempo avassalador. Por um breve momento, ele hesitou. Eu vi isso. Era como se lutasse contra si mesmo. Mas então, ele cedeu. Seus lábios tomaram os meus com urgência, com fome. Não havia suavidade naquele beijo. Era bruto, intenso, como se ele estivesse descontando dias de contenção. E eu correspondi. Não havia espaço para dúvidas ou hesitação. Nossas bocas se encontraram em um encaixe perfeito, como se aquele momento fosse inevitável. Suas mãos deslizaram pelo meu corpo, puxando-me ainda mais para perto, enquanto minhas mãos agarraram a gola de sua camisa, sentindo a textura do tecido sob meus dedos. O mundo desapareceu. Não havia mais contratos, regras ou limites. Apenas nós dois, queimando um pelo outro.
Quando nos separamos por falta de ar, ele manteve a testa colada na minha, respirando pesadamente. Isso é um erro. Sussurrou, mas sua voz estava carregada de desejo. Então não pare. Respondi, ofegante. Ele riu baixo, rouco, e me puxou de volta para si. O segundo beijo foi ainda mais intenso, desesperado. Ele me guiou até sua mesa, fazendo-me sentar sobre ela com facilidade. Suas mãos exploravam minha cintura, minhas costas, como se quisessem memorizar cada curva. Mas então ele parou. Respirava rápido, seu peito subindo e descendo. Se continuarmos, não vou conseguir parar. Seus olhos queimavam. Eu deslizei minhas mãos pelo seu peito, sentindo os músculos tensos sob a camisa. Quem disse que eu quero que você pare? Ele me olhou por um segundo que pareceu eterno. E então, com um movimento rápido, ele me puxou novamente, seus lábios encontrando os meus em um beijo voraz. O som da chuva intensificava-se do lado de fora, como se acompanhasse o ritmo frenético de nossos corações. Mas então, como se algo o atingisse, Leonardo se afastou abruptamente, ofegante. Passou as mãos pelo cabelo, andando de um lado para o outro, lutando contra si mesmo. Isso não pode acontecer. Murmurou. Eu ainda sentia o gosto dele nos meus lábios. Agora é tarde demais para dizer isso. Ele parou, me encarando com os olhos brilhando de desejo e frustração. Eu não sou o homem certo para você, Isabela. Eu destruo tudo o que toco. Levantei-me devagar, aproximando-me dele. Talvez eu não seja tão fácil de destruir. Ele não respondeu. Apenas me puxou para um abraço apertado, colando nossos corpos. Você me deixa fora de controle. Sussurrou. Sorri contra o peito dele. Ótimo. Porque eu também estou fora de controle. Depois daquele beijo, tudo mudou. Não houve palavras, promessas ou desculpas. Apenas a certeza de que havíamos atravessado uma linha da qual não poderíamos mais voltar. Leonardo me observava com um olhar diferente. Não havia mais jogos. Havia desejo, puro e inegável. Mas também havia algo mais. Medo. E eu sabia que o jogo só estava começando. A partir dali, não havia mais regras. E eu estava pronta para tudo. Depois do beijo que incendiou tudo entre nós, nada parecia igual. Cada olhar, cada toque acidental, cada silêncio carregava um peso novo, mais denso, mais intenso. A barreira que existia entre nós havia sido destruída, mas Leonardo Moretti, com toda sua rigidez e autocontrole, tentava reconstruí-la a cada instante. Eu podia ver o conflito em seus olhos, mesmo quando ele tentava disfarçar com a frieza de sempre. Mas não era possível voltar atrás. E ambos sabíamos disso. Na manhã seguinte, o escritório estava estranhamente silencioso. Laura, a secretária, sequer estava em sua mesa. Eu caminhei até a minha sala com passos cuidadosos, sentindo meu coração acelerar só com a possibilidade de encontrar Leonardo. Passei a manhã toda revisando relatórios, mas minha mente estava distante. Repetia mentalmente o que havia acontecido na noite anterior. O sabor dos seus lábios ainda estava nos meus, o toque quente de suas mãos ainda parecia presente na minha pele. E o pior, ou melhor, era saber que ele sentia o mesmo. Ao meio-dia, recebi uma mensagem no meu celular. Sala de reuniões. Agora. Leonardo. Simples, direto. E meu corpo reagiu instantaneamente. Respirei fundo e segui até a sala de reuniões. Quando entrei, ele estava de pé, de costas para mim, olhando pela parede de vidro, como fazia sempre. Suas mãos estavam nos bolsos, e seu terno estava perfeitamente alinhado, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo era uma fachada. Ele virou lentamente, seu olhar cruzando o meu de forma firme. Mas algo havia mudado. A frieza de antes agora era apenas um disfarce para a tensão que nos envolvia. Sente-se. Ele apontou para a cadeira à sua frente. Obedeci, mas mantive a postura. Não mostraria fraqueza.
Ele se sentou também, mas não falou por alguns segundos. Apenas me encarou. Sobre o que aconteceu, começou, a voz baixa e contida. Cruzei os braços. Não me peça desculpas. Interrompi. Ele arqueou levemente a sobrancelha, surpreso. Não era isso que eu ia fazer. Ótimo. Porque eu não me arrependo. Um silêncio denso tomou conta da sala. O maxilar dele se contraiu, e seus olhos brilharam por um instante. Isso não pode acontecer de novo. Disse, cada palavra cuidadosamente medida. Ri baixo, balançando a cabeça. Então por que me chamou aqui, Leonardo? Para repetir isso olhando nos meus olhos? Ele bateu de leve com a ponta dos dedos na mesa, um gesto impaciente. Eu sou seu chefe. E você, minha assistente. Isso nunca deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E vai continuar acontecendo, a menos que um de nós desista. Ele respirou fundo, como se lutasse com a própria mente. Você não entende, Isabela. Eu não sou o tipo de homem que alguém deveria desejar. Inclinei-me sobre a mesa, aproximando meu rosto do dele. Então por que você me deseja tanto? Ele congelou. Não havia resposta. Antes que pudesse reagir, levantei-me lentamente. Eu não tenho medo de você, Leonardo. E saí da sala, sentindo seu olhar pesado em minhas costas. O resto do dia foi um jogo perigoso de olhares roubados e silêncios carregados. A tensão era quase palpável. No final da tarde, precisei revisar alguns documentos diretamente com ele. Entrei em seu escritório, e ele estava com a gravata solta, a manga da camisa dobrada. A visão fez meu estômago revirar. Aqui estão os contratos que o senhor pediu. Mantive o tom profissional, mas minha voz saiu mais baixa. Ele estendeu a mão para pegar os papéis. Nossos dedos se tocaram. Nenhum de nós se afastou. O silêncio era sufocante. Lentamente, ele puxou os papéis de minha mão, mas seu olhar permaneceu fixo no meu. Feche a porta. Ordenou, a voz rouca. Fechei. Sem hesitar. Quando me virei, ele já estava de pé, andando lentamente em minha direção. Leonardo, comecei, mas ele levantou a mão, silenciando-me. Ele parou a poucos centímetros de mim. Meu coração martelava no peito. Eu tentei. Sua voz era baixa, carregada de frustração. Mas não consigo mais lutar contra isso. E então, ele me beijou. Dessa vez, não houve hesitação. Não houve contenção. Seu beijo foi faminto, urgente, como se todo o autocontrole que ele cultivava tivesse desmoronado. Suas mãos deslizaram para minha cintura, me puxando para ele com força. Eu correspondi com a mesma intensidade, minhas mãos agarrando seus ombros, sentindo cada músculo tenso sob o tecido da camisa. Ele me ergueu, colocando-me sobre sua mesa, empurrando papéis e objetos para o chão sem se importar. Seus beijos desciam pelo meu pescoço, e eu arqueei o corpo, sentindo a eletricidade pulsar por cada centímetro da minha pele. Diga para eu parar. Sussurrou, com os lábios pressionados na minha pele. Mas eu não disse. Porque eu não queria. Seus lábios voltaram aos meus, e seus movimentos ficaram mais intensos. O mundo inteiro desapareceu. Não havia regras. Não havia limites. Havia apenas nós. Horas depois, ainda sem fôlego, Leonardo se afastou, apoiando as mãos na mesa, respirando pesadamente. Eu não deveria, murmurou, mas parou. Levantei-me devagar, ajustando a roupa amassada. Mas você quis. Completei. Ele me olhou, exausto, como se estivesse derrotado. Isso não pode acontecer de novo. Balancei a cabeça. Não minta para mim. Nem para você. Sem dizer mais nada, saí da sala. Mas no fundo, ambos sabíamos que aquela batalha já estava perdida. E a guerra entre nós só estava começando. O escritório estava mais silencioso do que nunca,
mas não era o silêncio habitual de um ambiente corporativo em alta performance. Era um silêncio denso, pesado, carregado de tudo o que não havia sido dito. Desde aquela noite em que Leonardo Moretti me tomou em seus braços com toda a intensidade que reprimiu por tanto tempo, o ar entre nós se tornou irrespirável. Era como se a linha que antes delimitava nossos papéis tivesse sido completamente apagada. Agora, tudo era desejo e dúvida. E o medo crescente de que aquilo fosse desmoronar. Mas o problema com o desejo é que, uma vez libertado, ele não volta para a prisão. Não há como apagá-lo. E Leonardo sabia disso tão bem quanto eu. Na manhã seguinte, o Leonardo que conhecia havia retornado. Frio. Calculista. Distante. Quando entrei em sua sala para entregar relatórios, ele mal ergueu os olhos. Fingiu que nada havia acontecido. Nenhum beijo. Nenhuma entrega. Mas eu sentia. A cada movimento contido, a cada comando seco, ele lutava contra o que explodia por dentro. E, confesso, aquilo me irritou. Aqui estão os relatórios que o senhor pediu. Coloquei a pasta com mais força do que o necessário sobre sua mesa. Ele levantou os olhos lentamente, arqueando a sobrancelha. Algum problema, Isabela? Cruzei os braços, desafiando-o. Nenhum. Achei que o senhor preferia manter as coisas profissionais. Ele cerrou a mandíbula. Mas não respondeu. Apenas voltou sua atenção para os documentos. Minha paciência estava se esgotando. Ele podia fingir o quanto quisesse, mas eu sabia o que havia acontecido entre nós. Sabia o quanto ele me desejava. E eu não estava disposta a ignorar isso. No fim do dia, Laura me informou que Leonardo participaria de um evento beneficente de última hora. Algo relacionado aos negócios da Moretti Corporation. Ele quer que você o acompanhe. Laura disse com indiferença, mas havia um brilho curioso em seus olhos. Ele disse isso? Foi o que ele pediu. Vista-se adequadamente. O tom dela era seco, mas eu sabia que Laura percebia muito mais do que deixava transparecer. Suspirei. Ele queria manter as aparências. Fingir que tudo estava sob controle. Ótimo. Eu jogaria esse jogo. O salão era luxuoso, iluminado por lustres de cristal e cercado por pessoas influentes. Homens de terno impecável, mulheres em vestidos deslumbrantes. Leonardo estava em seu elemento. Ele usava um terno preto sob medida, a gravata ajustada perfeitamente. Impecável. Inatingível. Mas seus olhos estavam em mim. Eu vestia um vestido vermelho elegante, ajustado ao corpo, com um decote sutil, mas provocativo. Sabia que estava desafiando. E queria ver até onde ele suportaria. Quando me aproximei, ele demorou um segundo a mais para responder ao cumprimento de um executivo, desviando brevemente o olhar para mim. Você está adequada. Sua voz saiu baixa, mas havia algo cortante ali. Sorri de canto. Que bom que aprovei, Sr. Moretti. Ele estreitou os olhos, mas nada disse. Durante o evento, Leonardo manteve a postura impecável. Frio. Focado. Mas cada vez que um homem se aproximava de mim para conversar, eu percebia a mudança sutil em seu semblante. O olhar endurecia. A mandíbula se contraía. E então, surgiu Eduardo Varela, o jovem herdeiro de uma empresa de tecnologia, com seu charme evidente. Isabela, não esperava vê-la aqui. Eduardo sorriu, pegando 2 taças de champanhe, oferecendo-me uma. Antes que eu pudesse responder, senti a presença de Leonardo ao meu lado. Ele surgiu como uma sombra, dominando o espaço. Eduardo. Sua voz era cortante. Eduardo hesitou por um segundo, mas sorriu. Leonardo. Não sabia que estavam juntos. Leonardo apenas o encarou, sem desmentir. A tensão entre eles era palpável. E, por um momento, gostei de ver Leonardo perder o controle. Isabela, preciso conversar com você. Leonardo falou sem rodeios.
Antes que eu pudesse responder, ele já segurava meu braço com firmeza, não machucando, mas deixando claro que eu não tinha escolha. Ele me arrastou até uma sala reservada, longe dos olhares curiosos. Fechou a porta com força e virou-se abruptamente. O que acha que está fazendo? Sua voz era baixa, mas carregada de raiva. Conversando. Ou não posso nem isso? Ele se aproximou, a respiração pesada. Você sabe o que ele queria. E o que isso muda? Desafiei. Leonardo ficou em silêncio por um segundo. Então, sem aviso, suas mãos agarraram minha cintura, me pressionando contra a parede. Porque você é minha. Rosnou, seus olhos queimando. Minha respiração falhou. Então prove. E foi tudo o que ele precisou ouvir. Seu beijo foi violento, desesperado. Suas mãos percorreram meu corpo com pressa, como se tentasse apagar a distância forçada que ele mesmo havia imposto. E eu correspondi, com igual intensidade, porque estava cansada daquele jogo. Ele me ergueu, me prensando ainda mais contra a parede, suas mãos explorando cada curva minha. Mas então, ele parou. Isso não é o lugar. Sussurrou contra meus lábios. Eu sorri, desafiadora. E quando será? Leonardo me soltou lentamente, passando a mão pelo cabelo, tentando recuperar o controle. Essa noite. Na cobertura. Não espere que eu seja gentil. Meus olhos brilharam. Eu não quero que você seja. Voltamos ao salão como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo nos olhos de Leonardo agora. Uma promessa. Uma ameaça. Ele passou a noite me observando, cada gesto, cada movimento. E eu sabia que a guerra havia acabado. A partir daquela noite, não haveria mais resistência. Só o fogo. E nós estávamos prontos para nos consumir. A cidade se estendia diante de nós como um mar de luzes, indiferente ao que estava prestes a acontecer. Lá fora, as luzes brilhavam, carros passavam, vidas continuavam. Mas, dentro daquela cobertura, o mundo inteiro parecia ter parado. O silêncio era denso, preenchido apenas pela expectativa. Não havia mais jogos, provocações ou desculpas. Havia apenas nós dois, prontos para atravessar uma linha que jamais poderia ser desfeita. Leonardo estava ali, parado diante de mim, os olhos fixos nos meus. Não havia mais a frieza habitual, o autocontrole impenetrável. Havia algo cru, real. Um desejo incontrolável que ele não fazia mais questão de esconder. E eu não estava disposta a recuar. Ele se aproximou lentamente, seus passos firmes e calculados. Cada centímetro que diminuía entre nós fazia meu coração disparar. Não havia palavras. Não eram necessárias. Quando ele parou a poucos centímetros de mim, seu olhar desceu até meus lábios, e eu soube que ele estava prestes a tomar o que já era dele. Mas, surpreendentemente, ele hesitou. Tem certeza? A voz dele era baixa, rouca, carregada de desejo, mas ainda assim, respeitosa. Um sorriso involuntário surgiu nos meus lábios. Eu levantei a mão e toquei suavemente o lado de seu rosto, sentindo a pele quente sob meus dedos. Não há mais volta, Leonardo. E foi o suficiente. Ele me puxou com força, seus lábios colidindo com os meus em um beijo que roubou todo o ar dos meus pulmões. Era fome, desejo, necessidade. Não havia mais espaço para dúvidas ou contenção. Suas mãos deslizaram pela minha cintura, apertando-me contra seu corpo, como se tentasse fundir-se a mim. Eu correspondi com a mesma intensidade, minhas mãos se enroscando em seu cabelo, puxando-o para mais perto. Cada toque, cada suspiro era um lembrete de que havíamos resistido por tempo demais. Agora, não havia mais freios. Leonardo me guiou até a parede de vidro, pressionando meu corpo contra ela. As luzes da cidade serviam como pano de fundo, mas eu não via nada além dele. Seus beijos desciam pelo meu pescoço, fazendo minha pele se arrepiar sob cada toque. Você me enlouquece. Ele sussurrou contra minha pele. Sorri,
ofegante. Então perca o controle. E ele perdeu. Leonardo me pegou no colo com facilidade, como se eu não pesasse nada. Me carregou pelo corredor até o quarto dele. O espaço era amplo, sofisticado, mas eu mal percebia os detalhes. Tudo parecia embaçado diante da presença dele. Ele me deitou na cama com cuidado, mas o olhar faminto nos olhos dele dizia que a delicadeza terminava ali. Subiu sobre mim, seus olhos presos aos meus. Ainda posso parar. Ele sussurrou, embora eu soubesse que não havia volta. Acariciei o rosto dele, deslizando meus dedos por sua mandíbula firme. Não ouse. Isso foi tudo. Ele capturou meus lábios novamente, mais ferozmente desta vez. Suas mãos exploravam cada centímetro do meu corpo, e as minhas faziam o mesmo. Cada camada de roupa que desaparecia entre nós era um peso a menos, uma barreira sendo destruída. A cada toque, a cada suspiro, havia algo mais. Não era apenas desejo. Era entrega. Uma conexão que ia além da atração. Algo que nos consumia por inteiro. Leonardo me adorava com uma mistura de cuidado e brutalidade, como se tentasse equilibrar o desejo de me proteger e o desejo de me possuir. E eu me entregava a ele com a mesma intensidade, sem medo, sem reservas. Quando finalmente nos tornamos um, não houve hesitação. Foi como se tudo tivesse levado a esse momento. Todos os olhares, todas as provocações, todas as palavras não ditas. Não éramos mais o CEO e a assistente. Não éramos mais o homem frio e a mulher que desafiava sua autoridade. Éramos apenas dois corpos e duas almas se fundindo em algo maior. E pela primeira vez, Leonardo Moretti perdeu o controle. E eu estava ali para testemunhar. Quando acordei, a luz suave da manhã entrava pelas enormes janelas da cobertura. O lençol cobria parcialmente meu corpo, e o calor ao meu lado denunciava a presença dele. Leonardo estava deitado de lado, observando-me em silêncio. Seus traços, normalmente rígidos, estavam suaves. Vulneráveis. Bom dia. Murmurei, minha voz rouca pelo cansaço e, por tudo o que havíamos feito. Ele apenas sorriu de canto, um sorriso raro, genuíno. Você dorme demais. Ri, virando-me de frente para ele. E você acorda cedo demais. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas nos observando. E então, algo mudou. Leonardo deslizou a mão pelo meu rosto, afastando uma mecha de cabelo. Você não tem ideia do que fez comigo. Minha respiração falhou. Então me mostre. Ele se aproximou, beijando-me suavemente. Diferente da noite anterior, esse beijo era calmo, terno. Mas ainda assim carregado de desejo. Quando ele se afastou, vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo. Isso não deveria ter acontecido. Ele sussurrou, quase para si mesmo. Mas aconteceu. Ele assentiu lentamente, mas o conflito era visível em seu olhar. E agora? A pergunta pairou no ar. E, pela primeira vez, eu não tinha resposta. Mas sabia de uma coisa: nada seria como antes. Horas depois, já vestida, eu preparava para sair. Leonardo estava parado perto da janela, olhando para a cidade, como sempre fazia. Antes de eu abrir a porta, ele falou: Isabela. Sua voz era baixa, mas firme. Virei-me. Isso não vai ser fácil. Respirei fundo. Nada que vale a pena é. Ele me encarou por um longo momento. E então, com um aceno quase imperceptível, me deixou partir. Ao sair pela porta, meu coração estava acelerado. Eu sabia que cruzar aquela linha teria consequências. Mas, no fundo, sabia que nunca mais poderia ser apenas assistente dele. Agora, eu era a mulher que havia quebrado todas as defesas de Leonardo Moretti. E ele era o homem que me fez atravessar o limite sem olhar para trás.